Eu acho que tem, assim, 2 leituras, né. A primeira é que o conflito ele é muito grave, severo e de uma dimensão, que supera as crises que, a gente conheceu na década de 70, né, 73 e 79. Então, assim, em volume, a gente está falando de uma disrupção nunca vista no sistema energético, como a gente conhece hoje. Ela, se transformou, né, o conflito se transformou em escassez de produto na Ásia, que depende aí 70, 80% dos fluxos daquela região, né, dos fluxos do Oriente Médio, e ela se transformou, numa crise de preço em outras geografias que ainda não têm a questão da escassez do produto. Então, ela tem, digamos assim, dimensões múltiplas e muito graves. Eh, aí que não se limitam ao petróleo cru, né, o óleo cru e a seus derivados, e que atinge fertilizantes, que atinge ureia e amônia, né, compostos de fertilizantes, que atinge alumínio, enfim, que amplia a cadeia e que ilustra de uma maneira muito evidente o quão perigoso é para o mundo, estar sujeito a estreitamentos, né, choke points como o do Estreito de Hormuz. Então acho que essa é uma dimensão, que eu acho que pouco se quem lida com energia fala disso todo dia, mas o mundo real, eu acho que só começará a sentir quando de fato a escassez física do produto se fizer sentir em todas as geografias, algo que a gente vai vivenciar agora nas próximas semanas. E aí você tem um pouco as consequências, de mais longo prazo, que são essas às quais a Paula, né, estava aludindo. Quer dizer, isso nos ajuda a repensar o conceito de segurança energética, não tenho sombra de dúvida. E aqui tem algumas ilustrações bem interessantes que a gente usa bastante na Catavento. Primeiro é que 3/4 da população mundial vive em países importadores líquidos de petróleo e derivados. Significa que estão sentindo atualmente o impacto da elevação das cotações, não apenas de petróleo, mas sobretudo seus derivados. A gente está falando aí de querosene de aviação, estamos falando de diesel, para citar apenas 2 produtos, mas estamos falando de GLP, de nafta, que subiram aí 30, 40, 50, 60% a depender do mercado. Para esses países, portanto, para 3/4, da população mundial, faz todo sentido ter um novo conceito de segurança energética, onde sim recursos domésticos, mais "confiáveis", entre aspas, são aqueles nos quais se pensa imediatamente. Do ponto de vista de alocação eficiente de recurso, é o melhor que ter a gente se fechar? Claro que não, mas é a oportunidade da gente ter e pensar em novas parcerias. Quem são os parceiros confiáveis com os quais eu quero ter negócios e em que bases? Então a gente estava falando, né, a Europa de novo, o segundo choque que a Europa sofre energético em menos de 5 anos, né, em função da guerra. Isso é que um dos comissários europeus da área de energia faz questão de falar dos dados, né, apenas nos primeiros 50 dias, do conflito, a Europa já teve um delta a mais de gasto com importação de derivados que supera 20 a 25 bilhões de euros. É uma conta material que obriga a Europa de novo a repensar, quais são os parceiros que ela quer e quais são as fontes energéticas que ela quer. E aí, notadamente, a aposta da Europa hoje é mais renovável com bateria e mais nuclear, né. A gente não falou de nuclear ainda, mas a fonte nuclear é uma fonte limpa que ganha sim também, eu diria que um reforço substancial. Aí alguns falam: "Ah, mas carvão vai ter uma sobrevida". Pode ter em algumas regiões, notadamente na Ásia, um adiamento de quem ia suspender ou interromper a geração térmica a carvão, por exemplo, substituindo por gás, não tem mais gás, eu volto para carvão. Mas o que a gente tem, monitorado, é que os mercados não estão respondendo de uma maneira significativa, e aí entra a questão da volatilidade. A gente está vivendo um momento muito volátil, onde decisões de investimento de longo prazo, nas quais decisões de investimento de longo prazo não se baseiam. Mas, o que a gente vê de long lasting, né, de longo prazo, é certamente o repensar dos novos contornos da segurança energética, e onde depender de fluxos de importação de regiões sensíveis passa a ter um grande ponto de interrogação. Há também quem acredite que outras regiões, como as Américas, Brasil incluído, mas não só, passam a representar um potencial interesse, de atração de investimento para investimento em fósseis, porque somos uma região onde não há grandes conflitos, temos uma tradição de respeito aos contratos,
embora o nosso ambiente regulatório seja não tão previsível quanto, a gente gostaria, mas comparando, né, hoje em dia, tu fez uma comparação com outros ambientes, somos até percebido como, mais passíveis de atrair investimento de longo prazo. Então, na visão de vocês, esse conflito ele, né, dá mais ganha ajuda a ganhar força, né, essas outras opções, essas outras alternativas, mas ela também faz com que, países busquem, no Brasil, na Venezuela, enfim, em outros lugares também um petróleo, né, numa oferta um pouco mais estável, é isso? Eu entendi certo? Não só petróleo, Eu acho eu que acho que não é, só petróleo, é países que é têm isso. e o Brasil de novo está numa posição suficientemente longe geograficamente e tem uma tradição política de não ter grandes envolvimentos em conflitos, até segunda ordem, né. Eu acho que é uma democracia estabelecida, temos aqui desafios, né, desafios regulatórios, a gente sempre tem, né, no mundo da energia aqui esse é um tema absolutamente recorrente, né, a questão regulatória, mas eu acho que a gente quando olha em volta hoje, o Brasil de fato está numa posição, que pode ser muito interessante do ponto de vista da atração de investimentos, porque você soma a isso tudo uma matriz energética limpa, né. Agora, isso garante alguma coisa? Não exatamente, né, a gente tem que ter o cuidado de, entender os desafios, olhar para o lado regulatório, olhar para o lado dos incentivos, não criar confusão onde não tem, para que de fato a gente concretize isso, senão vai ficar de novo na esperança. É, e talvez complementando, né, Marina, eu acho que assim, eu acho que o mundo hoje, está à procura de opções energéticas. Então sempre o meu mantra da diversificação de fontes confiáveis e de parceiros confiáveis. Eu acho que o conceito de confiabilidade ganha reforço, e tem os seus diversos contornos, né, se você está longe ou perto de área de conflito, se você tem uma tradição de respeitar as regras, se você tem, de fato, visão de longo prazo e políticas de Estado, se as políticas de curto prazo terão um custo fiscal elevado demais, que vai implicar em taxa de juros elevada, e, portanto, não atratividade, né, de investimento, tudo isso entra na conta. Agora, sem sombra de dúvida, quem tem mais opções energéticas, e se possível, né, em casa e de baixo carbono, eu acho que tem aí, sim, uma série de, pontos de atração para investimentos. Legal. Antes da gente se mover para o Brasil, eu queria fazer uma pergunta sobre China, para você, Clarissa. Acho que a China parece ter entendido, né, há décadas que não seria bom ficar dependente, né, da importação de petróleo e ela começou esse movimento, né, para eletrificação. Você pode contar um pouco esse processo da China e o que a gente, como Brasil, pode aprender dessa, enfim, desse processo mesmo que ela começou há décadas atrás? Eu acho que só talvez para a gente não se iludir, né, a China foi o grande motor da demanda por energia nas últimas 2 ou 3 décadas, né, quer dizer, mais 50% da demanda por energia global veio da China nos últimos anos e ela continuou, pelo menos nas 2 últimas décadas, a ser o grande, vetor de crescimento da demanda por óleo, né, então e isso, claro que a um custo econômico não trivial. Tendo em vista o tamanho da sua população, a taxa de crescimento da sua economia e, também o perfil de crescimento muito intensivo em energia, até alguns anos atrás, porque muito intensivo em infraestrutura, a conta começou de fato a ficar alta, e o planejamento, do país o fez entender que talvez diversificar, e criar opcionalidades, seria algo que faria sentido no longo prazo. Então, eu diria que também concomitante a esse crescimento da demanda por energia, nas 2 últimas décadas, a China começou a investir de uma maneira muito expressiva em, tecnologias de baixo carbono. Ela é hoje o maior investidor, individual, né, a gente investe globalmente, vamos 2,2 tris, a China sozinha investe mais de 630 bi, como investidor, país único, e ela investe em todas as tecnologias. Então a gente está falando hoje,
da China ser responsável por mais de 80% da produção de baterias, quase 80% da produção de placas solares, mais 70% dos veículos elétricos. Ela refina 19 dos 20 minerais críticos ligados, à energia, com um share médio de 70%. E só para a gente ter ideia, né, do seu nível de relevância e dominância nas cadeias globais, se a China decidisse, por um mês, interromper a sua exportação na cadeia de baterias, as perdas globais geradas na produção apenas de veículos elétricos seriam de 17 bilhões de dólares. Então, esse é o tamanho e a potência da China. Qual é a contraposição disso? Um estudo recente do FMI, que a gente reverberou, mostrou que o custo fiscal disso foi de 4% do PIB. Quantos países têm 4% do PIB para alocar no desenvolvimento de cadeias de baixo carbono? No momento onde o mundo sai de Covid e de guerra da Ucrânia mais endividado, com taxa de juros que parou, né, de cair em função do nosso ambiente mais incerto e volátil, não tem. Então, essa que é a grande question mark, né? O modelo da China é replicável com a alocação de recursos públicos? Eu ousaria dizer que não. Ele é replicável, talvez com outras ferramentas, e aí mecanismos de mercado para que atraia investimento privado. Eu acho que é isso que a gente teria que mirar, e aprender a fazer. E, sobretudo, levar em conta as nossas vantagens competitivas. A gente tem uma base, né, de biocombustíveis, como a Paula ilustrou muito bem. O que mais que a gente pode fazer? Podemos ir para áreas de maior valor adicionado com esses biocombustíveis, como o SAF, né, combustível de aviação, como outras soluções que ajudem a descarbonizar indústria e transformar um curso? Sim. O que a gente precisa? Alocar recurso fiscal não seria o que eu acharia mais aconselhável. Vamos encontrar mecanismos, outros? Vamos. E eu acho que é nisso que a gente teria que trabalhar. Acho que a gente fica com o modelo chinês e não, mas ninguém consegue bater a China. Ninguém vai conseguir bater a China com a alocação de recursos que eles fizeram, né? A Índia está vindo. No modelo dela, quais são as outras alternativas que a gente tem? Vamos trabalhar nessas alternativas.